Você pode responder a minha pergunta então, por favor? Sim, a Cleide não tinha bons hábitos alimentares mesmo. Ok. Só uma última pergunta. Vocês chegaram a conversar a respeito dos hábitos alimentares dela? Sim, eu e a Cleide já conversou sobre isso, sim. Uma coisa básica, nada detalhado. Então, senhores júris, devo lhe dizer que a testemunha me confirmou que a vítima não tinha ciência de como o lipídio pode ser perigoso. Ela não tinha ciência de como existe um acúmulo de gordura, não é, senhora lipídio, em seus vasos sanguíneos. Levem isso em consideração. Sem mais perguntas. Boa tarde, doutora Marília, bioquímica. Tudo bem com a senhora? Sim, tudo bem. Será que ela não gosta, pensa? Não. Você se sente pressionada desse tribunal? Não vem não. Então, por favor, me explique uma coisa. No caso da senhora Cleide, a senhora em algum momento o advertiu? Sim, em algumas conversas nossas, teve até uma vez que eu peguei tipo uma linha para ela sobre os efeitos dos lipídios. Muito bom. Bom saber. Explique melhor, por favor. Mais detalhes, com clareza. Sim, peça. Ok. Bem, eu expliquei para ela como funcionava a ingestão dos lipídios e a digestão deles. Bem, eu expliquei para a Cleide que a maioria das coisas que ela estava ingerindo eram gorduras, eram lipídios, por ser a grande maioria frituras, o que ela comia lá na lanchonete. E desses lipídios, 90% eram triglicerídeos. Os 10% restante, eles eram colesterol, ácidos graxos, enfim, o restante. Ok. Então, exatamente a maioria que são ingeridos são da família Surreal. Isso, pelo que eu sei, a Ré é da família dos triglicerídeos. Ok. Então, senhoras e senhores, podemos ver mais uma vez claramente que a promotora tentou induzir a testemunha e vê claramente que a nossa réu, no caso, é inocente. Isso é tudo, senhor dentista. Obrigado. Obrigado, testemunha. A promotoria tem mais uma pergunta, testemunha. Defesa também encerrou, né? Só deixar liberado. Neste momento, então, eu irei colocar as questões técnicas, as provas que a perícia nos enviou sobre, então, esse processo. Perícia, por favor. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo,
mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Terminando a nossa parte processual, de próximo da perícia, convoco então o réu. Atenção a todos. Chamo agora a senhora Lipídio para depor. Silêncio, por favor. Bem, eu acho que houve apenas um grande mal-entendido ao meu respeito. Eu não matei a senhora Cleide. Pelo contrário, tudo que aconteceu aqui foi tudo um grande mal-entendido. A Cleide sempre soube que eu estava presente nela. E todos aqui estão me julgando sem saber quem eu realmente sou, apenas por me ver e achar que eu sou a culpada. Olhem para mim. O que vocês acham? Estão me julgando apenas pela minha forma, pelo meu jeito de ser. Como eu falei, a Cleide, ela abusou de mim. Eu dei vários sinais no corpo dela. A Cleide, ela via todo dia que eu estava ali nela e nunca deu atenção, nunca reclamou. Então, eu não tenho mais o que falar. Foi evidente que eu não sou culpada. Eu sou apenas um triglicerol, um nome genérico de qualquer trieste oriundo da combinação de um glicerol, de um trial com ácidos. Especialmente os ácidos gráficos, os ácidos carboxílicos de uma longa cadeia alquímica, no qual as 3 hidroxilas do glicerol sofreram a condensação carboxílica com os ácidos, os quais não precisam ser necessariamente iguais. Trigliceróis são prontamente reconhecidos como óleos ou gorduras. No caso, da vítima, a questão das gorduras, dos óleos. Então, eu gostaria que vocês observassem que eu e a família dos trigliceróis podemos ser hidrolizados, liberando com isso os ácidos gráficos e glicerol. Se essa hidrólise é feita em alcalino, formam-se sais de saponificação, ou seja, os sabões. E o processo de fabricação de sabão a partir da gordura animal em um meio de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, pode ocorrer esse processo. Ou seja, eu não sou culpada. Faremos uma pausa de 15 minutos para a reunião do corpo de jurados. Diante dos fatos e provas expostos, tanto fatos através de testemunhas, quanto provas através, então, da perícia, veio diante de todos declarar a sentença da senhora Lipídio, acusada, então, de matar a senhora Cleide. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Após a apuração e o julgamento dado à luta pelos jurados, este tribunal declara absolvida do inquérito da senhora Lipídio.
Professora Karine, a turma aqui que fez o trabalho foi supimpa mesmo. Diga-se de passagem, dispensa comentários. Karine, tudo que esse pessoal fez na tarde de hoje, até agora entrando pela noite, eu assino embaixo, tá certo? Então, 10 show pro pessoal de hoje. Vai. Vai? Vai. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós daremos início agora ao perfil do acusado, a senhora Olímpia. Devo lembrar que, ao contrário do acusado... Pode. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós daremos início agora ao perfil do acusado, a senhora Olímpia. Devo lembrar que o acusado é conhecido como... Eu tenho quase meu microfone para a voz, sai legal. Vai. Ai. Aqui, ó, pra saber. Peraí. Que entre o réu. Vivo aqui pra fazer já sabe o que. Abre o sol, eu abro o sorriso. Leva o som que eu canto contigo até quando amanhecer. Ou até quando quiser. Tá. Essa